A questão do re-switching. Robert P. Murphy. Em grande parte confinados à margem externa da economia científica. Os austríacos têm que pular de alegria com qualquer menção, positiva ou negativa, que suas teorias recebem nos principais periódicos. É com essa atitude que examino o artigo de Paul Samuelson no The Quarterly Journal of Economics, intitulado A Summing Up. Antecedentes históricos. Este artigo contém os comentários de Samuelson sobre o intenso debate sobre a teoria do capital e dos juros que se alastrou entre as duas Cambridges, Reino Unido e EUA. Nesse célebre debate, os neoclássicos defenderam o tratamento ortodoxo dos juros como um retorno à produtividade marginal do capital. Os chamados neo-ricardianos, por outro lado, insistiam que os juros não eram determinados pela oferta e demanda, mas sim pelas condições tecnológicas de produção e pela distribuição de renda. Em particular, os neo-ricardianos desafiaram a apologia neoclássica implícita do pagamento de juros como um retorno de fator não diferente dos salários recebidos pelos trabalhadores produtivos. Os neo-ricardianos acreditavam, em contraste com essa visão, que o fluxo de juros para os capitalistas não servia a nenhum propósito social e constituía exploração da classe trabalhadora. Mas de que relevância é esse debate para os austríacos? Em primeiro lugar, mostra o papel de uma teoria austríaca dos juros, que não atribui o pagamento de juros à produtividade marginal dos bens de capital. Como Israel Kirzner explica, para a teoria da preferência temporal pura de Mises, a produtividade do capital não é uma causa necessária nem suficiente para os juros. Os juros não são vistos como o valor de qualquer produto adicional, mas como expressando a diferença entre as avaliações de um determinado recebimento potencial por um consumidor, feitas em diferentes datas anteriores. Portanto, a teoria dos juros de Mises não pode incorrer na ira cantábrica por identificar os juros com o produto produzido adicionalmente. Kirzner, Pag. 6. Assim, na medida em que a defesa neoclássica dos juros contra acusações de exploração pode se basear em uma teoria defeituosa dos juros, cabe aos austríacos fornecer uma descrição científica mais precisa na qual se possa basear um argumento moral. Além dessas questões mais amplas, o artigo de Samuelson é mais diretamente relevante para os austríacos porque ele acredita que seus argumentos sobre re-switching constituem um sério desafio aos seus pontos de vista. Como Samuelson coloca em seu parágrafo de abertura, o fenômeno de voltar a uma taxa de juros muito baixa para um conjunto de técnicas que pareciam viáveis apenas a uma taxa de juros muito alta envolve mais do que tecnicalidades esotéricas. Isso mostra que a história simples contada por Jevons, Bombaverk, Wikisel e outros escritores neoclássicos, alegando que, à medida que a taxa de juros cai em consequência da abstenção do consumo presente em favor do futuro, a tecnologia deve se tornar em certo sentido mais indireta, mais mecanizada e mais produtiva, não pode ser universalmente válida. Tal como acontece com o debate sobre o cálculo socialista. Os historiadores do pensamento parecem concordar com o julgamento de Samuelson contra os austríacos. Por exemplo, Mark Blaug escreve que a possibilidade de re-switching provou ser o último prego no caixão para a teoria austríaca do capital. No entanto, como veremos a seguir, esta é uma afirmação completamente infundada. Re-switching. A técnica de re-switching se refere a uma situação em que um modo de produção é lucrativo a uma taxa de juros alta, depois não lucrativo a uma taxa intermediária, mas novamente lucrativo a uma taxa de juros muito baixa. Samuelson usou um exemplo simplificado para ilustrar o conceito. Suponha que existam apenas duas técnicas para produzir uma unidade de um determinado bem. A técnica A requer 0 unidades de insumo de trabalho no primeiro período.
7 unidades de insumo no segundo período e 0 unidades no terceiro período. Após esse tempo, uma unidade do bem é produzida. Podemos interpretar o último período, que não requer entrada adicional. Como esperar que o bem de capital inacabado amadureça no bem final? A técnica B, por outro lado, requer 2 unidades de insumo de trabalho no primeiro período, 0 unidades no segundo período e 6 unidades no terceiro período. Depois que eles são aplicados, uma unidade do bem é produzida. Agora, a questão é, para uma determinada taxa salarial e preço de produção, qual dessas duas técnicas deve ser usada? Depende da taxa de juros. Para uma taxa superior a 100%, a técnica A é mais lucrativa. Para taxas de juros entre 50% e 100%, a técnica B é superior. Mas, uma vez que a taxa de juros cai abaixo de 50%, mais uma vez a técnica A se torna mais lucrativa. A intuição para esses resultados é que, há taxas de juros muito altas. Os juros rolando sobre o desembolso inicial de 2 unidades na técnica B superam outras considerações. Por outro lado, há taxas de juros muito baixas. O fato de B exigir um total de 8 unidades de trabalho, contra as 7 exigidas pelo outro processo, torna-o novamente não lucrativo. Somente para taxas intermediárias de juros a técnica B é mais lucrativa. Implicações? Este exemplo de re-switching mostra que, em geral, não é possível classificar os processos de produção em termos de sua rotatividade ou intensidade de capital de um ponto de vista puramente físico. Por exemplo, se a taxa de juros fosse inicialmente de 110%, os empreendedores empregariam a técnica A, desde que ainda fosse lucrativo vender o bem produzido. Agora, se a taxa de juros caísse para 75%, os empresários mudariam para a técnica B, já que seria o método de produção mais barato. Do ponto de vista de Bomba-Verk, pode-se ser tentado a dizer que isso prova que a técnica B é mais indireta e que os insumos de trabalho são investidos nela por mais tempo do que na técnica rival. Mas essa conclusão é prematura, uma vez que uma redução adicional na taxa de juros, para 20%, digamos, faria com que a técnica A se tornasse mais lucrativa. Vemos, portanto, que é impossível julgar qual técnica é mais intensiva em capital, sem primeiro conhecer a taxa de juros. Isso é bastante semelhante à observação mais geral de que, em um mundo de bens de capital heterogêneos, é impossível definir uma quantidade de capital agregado sem recorrer a uma simples soma dos preços monetários, que por sua vez dependem da taxa de juros. Os austríacos estão errados? Na seção acima, demonstramos que a possibilidade de re-switching mostra que alguns dos argumentos usados por Bomba-Verk, e possivelmente Hayek, sobre os efeitos da poupança na acumulação de capital não são totalmente corretos. Na medida em que alguns de seus argumentos, talvez implicitamente, assumiram que quaisquer duas estruturas de produção poderiam ser classificadas em graus de produção indireta física, eles estavam errados. Mas isso significa que as conclusões da teoria austríaca do capital e dos juros estão incorretas? De modo algum. O que Samuelson fez foi simplesmente inventar um mundo fictício no qual existem apenas duas maneiras de produzir um bem específico. E sim, em tal mundo, como Samuelson alegremente aponta, não é mais literalmente verdade dizer: a sociedade passa de altas taxas de juros para baixas, sacrificando os bens de consumo atuais em troca de mais consumo mais tarde. Mas Bomba-Verk ou Hayek alguma vez argumentaram: é logicamente impossível que nossas conclusões estejam erradas. Claro que não. Em resposta a inúmeras objeções, Bomba-Verk esclareceu que sua tese afirma que uma seleção ou extensão sabiamente escolhida de um modo de produção indireto geralmente resulta em maior produtividade. Isto é, em mais ou melhores bens com o gasto dos mesmos fatores de produção.
P. 2. Olhando de outra forma, tudo o que Bombaverk está realmente dizendo é o seguinte: se você der ao empresário mais tempo para produzir um determinado produto, ele geralmente pode fazê-lo com menos insumos de trabalho e matérias-primas. Ou poderíamos colocar desta forma: se você der ao empreendedor a mesma quantidade de trabalho e matérias-primas, ele poderá produzir uma produção maior quanto mais tempo tiver para trabalhar. De forma mais geral, a visão austríaca básica dos efeitos da poupança pode ser resumida assim: se os indivíduos estão dispostos a sacrificar bens de consumo, na margem, agora, isso permite a criação de mais ferramentas, máquinas, fábricas, etc., do que existiria de outra forma. Isso, por sua vez, torna o trabalho mais produtivo. De modo que, depois que os novos bens de capital são produzidos e integrados à economia, a produção média é, portanto, o consumo é maior do que teria sido sem o aumento da poupança. Bombaverk sentiu que essa história era precisa, porque a qualquer momento existem processos mais tecnicamente eficientes, mas muito demorados, na prateleira, que não são lucrativos à taxa de juros de mercado, mas se tornariam lucrativos a taxas mais baixas. O modelo de Samuelson lança dúvidas sobre isso? Ou seja, Samuelson sente que no mundo real, ao contrário daquele com apenas duas técnicas de produção, o conto simples, contado por Bombaverk e outros, está errado? Não, na verdade ele não o faz. Depois de mostrar como sua tecnologia hipotética permitiria uma queda na taxa de juros para causar um menor estoque de capital e menor consumo em estado estacionário, Samuelson diz: se é empiricamente raro que isso aconteça, não é uma pergunta fácil de responder. Minha suspeita é que uma economia mista moderna tem tantas técnicas alternativas que pode, por assim dizer, usar o tempo de forma útil, mas ficará sem novos usos igualmente lucrativos e provavelmente operará em uma curva de retornos decrescentes. Em outras palavras, depois de demonstrar a possibilidade lógica de um mundo no qual Bombaverk et al. Estão errados, Samuelson admite que, quando se trata do mundo real, sua própria suspeita é que esses escritores estão exatamente corretos. Conclusão: muitas vezes, alguém presumirá que os outros estão pensando sobre um problema da mesma maneira que ele mesmo. O artigo de Samuelson na verdade representa uma concessão, porque ele havia afirmado anteriormente que a troca era literalmente impossível. Ele estava assumindo as funções de produção de Cobb Douglas, e não percebeu isso. Assim, depois de perceber seu erro, Samuelson orgulhosamente mostrou à profissão de economia que a re-switching era uma possibilidade lógica. Afinal, e deu um exemplo com bons números redondos para provar isso. Mas Samuelson estava muito errado quando pensou que sua descoberta de alguma forma contradizia a teoria austríaca. Contra Samuelson, nenhum austríaco jamais afirmou que a re-switching era matematicamente impossível. De fato, os austríacos normalmente não pensam nesses termos, exceto quando forçados a isso em resposta aos desafios convencionais. Samuelson percebeu isso quando criticou Bombaverk por se apegar à noção arcaica do século XIX de que uma formulação quase matemática falha em lidar com a verdadeira essência e causalidade de um problema econômico. Em conclusão, a possibilidade de re-switching de técnica ressalta o grande perigo de basear proposições econômicas em fatos puramente físicos, em vez de julgamentos de valor subjetivos. Na medida em que grande parte da análise de Bombaverk se baseou em tal abordagem, ela é, portanto, suspeita. No entanto, as conclusões básicas da teoria austríaca do capital e dos juros sobrevivem às críticas de Samuelson. Em grande parte porque Samuelson entendeu mal quais eram as afirmações. Gostaria de agradecer a Alberto Bizin, NYU, pela discussão sobre este tópico. Ele é da opinião, e da minha perspectiva limitada eu concordo, que o
Re-switching e a reversão do capital não representam problemas sérios para a teoria neoclássica. Assim como a possibilidade de uma curva de oferta de trabalho que se dobra para trás. Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute. Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil. Em grande parte confinados à margem externa da economia científica. Os austríacos têm que pular de alegria com qualquer menção, positiva ou negativa, que suas teorias recebem nos principais periódicos. É com essa atitude que examino o artigo de Paul Samuelson no The Quarterly Journal of Economics intitulado A Summing Up. Assim, na medida em que a defesa neoclássica dos juros contra acusações de exploração pode se basear em uma teoria defeituosa dos juros, cabe aos austríacos fornecer uma descrição científica mais precisa na qual se possa basear um argumento moral. Além dessas questões mais amplas, o artigo de Samuelson é mais diretamente relevante para os austríacos porque ele acredita que seus argumentos sobre re-switching constituem um sério desafio aos seus pontos de vista. Como Samuelson coloca em seu parágrafo de abertura, tal como acontece com o debate sobre o cálculo socialista. Os historiadores do pensamento parecem concordar com o julgamento de Samuelson contra os austríacos. Por exemplo, Mark Blaug escreve que a possibilidade de re-switching provou ser o último prego no caixão para a teoria austríaca do capital. No entanto, como veremos a seguir, esta é uma afirmação completamente infundada. A técnica de re-switching se refere a uma situação em que um modo de produção é lucrativo a uma taxa de juros alta, depois não lucrativo a uma taxa intermediária, mas novamente lucrativo a uma taxa de juros muito baixa. Samuelson usou um exemplo simplificado para ilustrar o conceito. Este exemplo de re-switching mostra que, em geral, não é possível classificar os processos de produção em termos de sua rotatividade, ou intensidade de capital de um ponto de vista puramente físico. Por exemplo, se a taxa de juros fosse inicialmente de 110%, os empreendedores empregariam a técnica A, desde que ainda fosse lucrativo vender o bem produzido. Na seção acima, demonstramos que a possibilidade de re-switching mostra que alguns dos argumentos usados por Bombaverk e possivelmente Hayek sobre os efeitos da poupança na acumulação de capital não são totalmente corretos. Na medida em que alguns de seus argumentos, talvez implicitamente, assumiram que quaisquer duas estruturas de produção poderiam ser classificadas em graus de produção indireta física, eles estavam errados. Assim, depois de perceber seu erro, Samuelson orgulhosamente mostrou à profissão de economia que re-switching era uma possibilidade lógica. Afinal, e deu um exemplo com bons números redondos para provar isso. Mas Samuelson estava muito errado quando pensou que sua descoberta de alguma forma contradizia a teoria austríaca. Contra Samuelson, nenhum austríaco jamais afirmou que re-switching era matematicamente impossível. De fato, os austríacos normalmente não pensam nesses termos, exceto quando forçados a isso em resposta aos desafios convencionais. Samuelson percebeu isso quando criticou Bombaverk por se apegar à noção arcaica do século XIX de que uma formulação quase matemática falha em lidar com a verdadeira essência e causalidade de um problema econômico. Em conclusão, a possibilidade de re-switching de técnica ressalta o grande perigo de basear proposições econômicas em fatos puramente físicos, em vez de julgamentos de valor subjetivos. Na medida em que grande parte da análise de Bombaverk se baseou em tal abordagem, ela é, portanto, suspeita. No entanto, as conclusões básicas da teoria austríaca do capital e dos juros sobrevivem às críticas de Samuelson. Em grande parte porque Samuelson entendeu mal quais eram as afirmações. Gostaria de agradecer a Alberto Bizin, NYU, pela discussão sobre este tópico. Ele é da opinião,
E da minha perspectiva limitada eu concordo que Ore switching é a reversão do capital não representam problemas sérios para a teoria neoclássica. Assim como a possibilidade de uma curva de oferta de trabalho que se dobra para trás. Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute.